olá, olá! Bem-vindos a essa live. Nós vamos falar de mindset fixo e mindset de crescimento. Bem-vindos, quem está chegando agora aí na live, quem está entrando. As primeiras pessoas que estão entrando é pedir um grande favor de estar falando se o som tá bom, o som tá legal, né? Ó, a doutora Alice, Ilmar, Lívia, Rafael, Nice, galerinha que está entrando, sejam bem-vindos. Ó, a doutora Thalissa, Gui, Daniela. Como é que tá o som, galerinha? Ó, o doutor Leandro, a Kate. Tá legal? Beleza, beleza. Show de bola. Bom, ó, vou dando um spoiler aqui do que a gente vai falar hoje, né? Para quem tá chegando agora. Boa noite, Albert. Então, ó, para quem tá chegando hoje, a gente vai falar um pouquinho, ó, desse livro aqui, do Mindset. Vou explicar como eu apliquei tudo que eu conheci aqui, tanto na minha vida, na minha família, com os meus filhos, na minha equipe, como eu tento aplicar, porque é sempre um aprendizado, né, aplicar na nossa equipe também. Então nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó. Recapitulando para quem está chegando agora. Boa noite, Marcão. Bem-vindos todo mundo aí, ó. Primeira semana a gente deu, primeira live número 1, a gente deu um parecer geral de vários audiobooks que eu utilizo para nivelar a equipe. Eu falo que a mentalidade de crescimento, de evolução da equipe por cima. A gente falou primeiro, na segunda live a gente falou especificamente do poder do subconsciente. Na live passada a gente falou das 5 linguagens do amor. E hoje nós vamos falar sobre mindset. E da próxima vez eu não vou mostrar, ó, tem esse livro aqui que no final eu vou mostrar. O que a gente vai falar na próxima semana, que os assuntos se complementam. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nildinho. Boa noite, Lari. Boa noite, Luzivan. Boa noite, todo mundo que está chegando aí. Ó, daqui a pouco eu já vou começar a falar mais detalhadamente, mais aprofundadamente desse assunto, tá? Do mindset, que realmente encaixa do que a gente falou na primeira live, do que a gente falou na segunda live, do poder do subconsciente. Vocês vão ver que está tudo interligado. Das 5 linguagens do amor, que eu falei na semana passada. Então, tudo se encaixa de maneira perfeita para facilitar a nossa vida. Eu falo que é melhorar a nossa auto-performance com para a gente ter melhor alta performance. E a vida, hoje em dia, você que não está acostumado, ó, com o celular aí, com a rede social, eu falo que é assim, existem alguns tipos de pessoas que observam ou que ficam dentro das redes sociais, no Instagram. Essas pessoas são assim, ou elas estão vendo quem está comendo o quê, quem está comendo aonde ou quem está comendo quem, entendeu? Então, se você não só é uma dessas pessoas que fica vendo isso e consome conteúdo de qualidade para trazer para a tua vida, melhorar a tua vida e levar para a vida das pessoas que estão ao seu redor, você está usando de maneira errada essa ferramenta que você está na tua mão aí assistindo, tá? Então, eu faço questão de tudo que eu aprendo. Eu falo que em alguns momentos, eu vou falar sobre isso na live, eu sento na cadeira do professor para estar transbordando e ensinando tudo que eu aprendi. Em alguns momentos eu sento na cadeira de aluno para aprender também. Se a gente só fica na cadeira de aluno, a gente fica com obesidade mental. Se a gente só fica na cadeira de professor, a gente fica se achando demais e deixa de aprender. Não é humilde para aprender, como diz um grande amigo meu. Gente, seguinte, ó, vou começar com uma pergunta para quem já está aqui. E a pergunta é assim, quem aí, eu preciso da colaboração de vocês aqui. Quem aí que está me assistindo, ó, você que está me assistindo, alguma vez na sua vida, você já desistiu, na vida inteira, não agora nesse momento que você está passando. Alguma vez na sua vida você desistiu de algum desafio antes de tentar por ter medo de não conseguir? Vou repetir a pergunta, que eu falei rápido. Você que está me assistindo, já desistiu alguma vez na vida de algum desafio antes de tentar por medo de não conseguir? Falar, não vou nem tentar porque é muito difícil para mim, eu não vou conseguir. Responde aqui para mim quem está nessa live. Se já ou não. Se já, quem já desistiu pelo menos uma vez na vida, escreve aqui que sim. Ah lá. Daniela sim, a Cris sim, a Lari já, a Kate sim. Ah lá, vamos lá, gente, ó. De novo, vou repetir a pergunta. Você já desistiu de algum desafio antes de tentar por medo de não conseguir? Ah lá, fato. A Thali sempre sincerona, né? Sinceraça.
Adoro a sinceridade da Thali, curta e grossa e objetiva. Muito parecida comigo. Várias vezes, ó, olha lá, a Michele também. Oi, Mi. Beleza, então vamos lá. Gente, se você já fez isso, nesse momento que você teve essa atitude, você estava com o mindset fixo. Olha lá, o Paulo também já fez, ó. Todo mundo já passou por essa fase. E vocês vão ver que tem uma fase da infância que a gente passa mais por isso. Por medo de ser julgado, por querer ser aceito. A adolescência também é muito forte, esse tipo de sentimento, né? Esse tipo de atitude a gente toma. Então, se você fez isso, nesse momento você estava com o mindset fixo. Calma que vocês vão entender já já o que é mindset fixo. Gente, a gente pode ver isso, esse tipo de atitude nas nossas crianças. Ontem, estão tudo aqui na live, ó. Ontem eu estava lá na casa do Jobert, que é nosso consultor financeiro, lá em Ibiporã. Almoçamos e passamos a tarde, foi até a noite lá com a esposa dele, a Carol, com o Leandro e a Letícia, que são amigos nossos, né, do Mastermind que a gente participa. Então a gente estava conversando muito e estava falando sobre esse assunto. A gente entrou nesse assunto e eles falaram, o Leandro falou, ó, o meu filho mais velho aparentemente tem um mindset mais fixo, o mais novo tem um mindset de crescimento. Eu vou explicar tudo, gente, calma, só estou dando uma introdução aqui para vocês, para ninguém ficar boiando. Eles falaram que aconteceu em algum momento da vida amarrar bexiga. Era um momento onde o mais novo chegou e falou o quê? Olha, pode me corrigir que eu estou falando besteira, Leandro. Nem pedi licença, mas estou falando. Estou me abrindo aqui uma coisa da tua família, mas vou falar da minha também daqui a pouco, tá? O filho dele entregou a bexiga na mão dele e pediu para ele amarrar. Mas ele não queria que o pai amarrasse, ele queria ele aprender. Tipo, pai, me ensina a amarrar. Essa criança, tendo essa atitude, ela tem um mindset de crescimento. Ela não quer que ninguém dê pronto para ela. Ela quer ela aprender. Olha só que legal. E a criança, ela já nasce com uma predisposição para ter um mindset fixo de crescimento ou não. Mas vocês vão ver aqui ao longo da live que durante a nossa infância e adolescência, mas principalmente a infância, a gente vai adquirindo, de acordo com o ambiente que a gente vive, qual mindset a gente vai se espelhar em alguém da nossa família para ter, tá? E depois é bem difícil mudar, mas não é impossível. Vou provar para você até o final dessa live. Agora pensa comigo, gente, você que é empreendedor, que tem os seus colaboradores na sua empresa, se os nossos filhos são assim, imagina os nossos colaboradores que talvez não tiveram dos pais a informação que nós pais passamos para os nossos filhos e eles às vezes têm um mindset fixo. De que não quer crescer, não quer evoluir, não quer sair da zona de conforto, quer ficar ali no mundinho deles, não quer correr risco, não quer aprender, não quer evoluir. Então é mais normal do que a gente imagina, infelizmente. Mas se a gente não consegue não passar isso da maneira correta, às vezes, para os filhos, imagina os nossos colaboradores. Eu falo que a gente tem uma função, né, social, quem é líder, quem é empreendedor, de passar isso para a sua equipe, tá? Agora sim, gente, eu vou falar uma frase dura, que quando me falavam, antigamente, até eu entender tudo que eu estou tentando passar para vocês aqui e conseguir colocar em prática, me doía. E eu ficava com raiva da pessoa, dar um tapa na orelha de quem estava me falando isso. Mas o seu sucesso ou o seu fracasso dependem somente de você. Não adianta culpar o vizinho, o gato, o papagaio, o cachorro. E eles estão ligados ao seu tipo de mindset. E até o final dessa live você vai entender tudinho que eu estou falando. Não ficou bravo comigo e sai da live não. Fica até o final que você vai entender melhor, tá? Bom, pega papel e caneta, quem está aí assistindo, que na live de hoje eu vou te ensinar a descobrir qual é o seu mindset atual. Se você está no mindset fixo, no mindset de crescimento, quais momentos do seu dia a dia você está no mindset fixo, no mindset de crescimento, e isso vai mudar tudo para facilitar a tua evolução e crescimento, pessoal e profissional. Ah, mas parar por aí? Não, foi o que eu acabei de falar agora. Você pode aplicar isso na tua equipe, e a tua equipe vai crescer com você, juntos. Sistema ganha-ganha, lembra que a gente sempre fala aqui? Adianta você crescer sozinho? Não, você tem que ter pessoas do seu lado que multiplicam. Se elas não multiplicam, vocês ensinam ela a multiplicar. Se elas não querem multiplicar, você troca por pessoas que multiplicam. Aqui você está aprendendo a trocar, você está aprendendo a identificar, você está aprendendo a ensinar, você só não faz se você não quiser. Boa noite, Marilza. Então, gente, é assim, simples, tá? É assim, a tua vida é responsabilidade tua, tá? Então, bola para frente, vamos com tudo.
O mais legal é que você pode, igual eu falei, e deve ajudar todas as pessoas que estão ao seu redor. É teu dever e obrigação como empreendedor. Por isso é legal você agora indicar essa live para todas as pessoas que fazem parte do seu dia a dia e que você gosta e que você gostaria que participassem do seu crescimento e crescessem também junto com você. Então, enquanto eu vou tomar um golinho de água, clica aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, ó. Clica nele e indica para as pessoas do seu dia a dia que convivem com você, que, pensa comigo, se elas não melhorarem como pessoa e como profissional, você não cresce. É essas pessoas que você tem que convidar para essa live agora. Pessoas que estão do seu lado no seu dia a dia, que se elas não forem pessoas melhores, pessoalmente, profissionalmente, o teu freio de mão fica puxado, elas vão ser uma âncora na tua vida. Clica aqui e encaminha para elas enquanto eu estou tomando essa água. E a gente já vai começar a entrar no tema em si, que é o que interessa para todo mundo, tá? Vai, chama aí, gente. Olha lá, ó, faz igual o Marcão aqui, ó, já mandei para 30, manda mala. Principalmente para a equipe, Marcão, principalmente para a equipe. Não é para estar aqui para fazer volume, não, para o número ficar bonitinho na hora do print, não, tá? Um monte de gente esconde o print porque quer ter 200, 500 mil pessoas. Aqui a gente não esconde nada, não, que é a vida real. O que importa é ter gente interessada, e se eu mudar a vida de uma pessoa que está aqui, ajudar como eu consegui me ajudar e ajuda as pessoas ao meu redor, tá ótimo. Não tem essa frescura e esse orgulho, não, de tem que ter número. Não, não tem número, não. Quem está aqui, está fazendo por merecer estar aqui, está querendo evoluir, aprender, e o que eu mais quero é ajudar as pessoas que estão ao seu redor e da tua empresa, dos teus colaboradores a crescer e evoluir junto com você. Boa noite, Mercy! Fica até o final então, você vai ver. Vai sair um monte de ideia para reunião de equipe. Você vai ver todo mundo se nivelando por cima e quem ficar na tua equipe vai ser para multiplicar, né? E não para dividir, para subtrair ou apenas somar, que hoje em dia é pouco. Bom, gente, vamos ao que interessa. Anota tudo que eu vou falar, tá? Porque é um resumo do livro de uma maneira muito simples e muito fácil, tá? Então, é um resumo do livro. Então, anota tudo que eu vou falar. Isso que você vai anotar vai acelerar todos os seus resultados, os resultados que você busca e que ainda não conquistou. Você terá mais consciência e clareza. Isso eu te garanto, você pode ter certeza. Mindset, gente, começando o assunto em si. Mindset é considerada a nova psicologia. Até aqui, ó, a autora Carol Dweck. A nova psicologia do sucesso, tá? É considerada. Significa um conjunto de crenças, como se fosse a sua configuração mental. As suas atitudes mentais diante daquilo que acontece ao seu redor no seu dia a dia. A nossa atitude mental tem poder. É uma das coisas que eu tenho que falar para você. A nossa atitude mental tem poder. Na live 2, a gente falou sobre o poder do subconsciente e muita gente começou por aqueles exercícios que quando viu a live falou que era besteira, falou, só isso, tortou os olhos, só isso. Tive até um testemunho do meu amigo Walter, não sei se ele está aqui hoje, ele falou, quando ele assistiu a live, ele falou, o Thiago está viajando, só isso vai mudar a parte positiva do meu dia a dia. Ele começou a fazer e deu um testemunho de que dá certo realmente, parece que tudo começa a fluir bem. Olha lá o Paulo, sobre mindset, estou desenvolvendo isso com a minha esposa e filha, dá trabalho, mas é incrível o resultado que produz. E está interligado, viu, Paulão? O mindset com o poder do subconsciente, não tem como um potencializa o outro, um multiplica o efeito do outro, é um crescimento exponencial. Então, gente, o sucesso não depende apenas das nossas habilidades, do nosso talento, da nossa inteligência, não depende disso, depende muito mais de como nós enfrentamos as situações da vida e como isso depende das nossas atitudes mentais. Tá? Não adianta ser o melhor profissional, ter as melhores técnicas. Eu sei que tem um monte de dentista aqui, né? Ou quem não é dentista, ter a melhor técnica, os melhores equipamentos, os melhores materiais, se o mindset não for de crescimento, de evolução, de progresso. O mindset é a base de qualquer empreendedor, de qualquer líder ou chefe de setor, gerente que quer ter sucesso.
Não adianta. Não adianta. Ai, eu sou uma pessoa que eu sou muito bom na técnica, mas eu tenho um pensamento muito negativo, um pensamento muito antigo, um pensamento muito errado, um pensamento... Cara, não vai dar certo. A sua mentalidade e como você enfrenta os problemas, se você já arruma soluções rápidas ou se você se vitimiza gerando uma energia negativa, isso faz diferença nos seus resultados. Total. A sua configuração mental vai ditar como você lida com os desafios, com as dificuldades e os problemas do seu dia a dia. Não adianta. Recapitulando, na live 2 a gente falou sobre como manter os pensamentos positivos através dos aprendizados do livro. Deixa eu pegar o livro aqui, gente. O Poder do Subconsciente. A gente falou sobre isso na live 2. Tá? Hoje, na live 4, nós vamos aprender a manter o mindset positivo, de crescimento, para solucionar e resolver os desafios, os problemas do dia a dia, com mindset de crescimento, de progresso. E o legal é o que eu falo sempre, eu não estou aqui só para você aprender o mindset, é para você transbordar e passar isso para a sua equipe. Não adianta você ficar com todo o conhecimento sozinho. Não adianta, eu estou ensinando aqui como eu passo isso para a minha equipe. Não adianta você guardar todo o conhecimento para você. Você vai nas tuas reuniões, nos teus encontros, no mastermind que você participa, em tudo, você volta cheio de energia. Daí você não sabe passar essa energia numa linguagem que o teu colaborador entende. O que aconteceu? Nada. Uma andorinha só não faz verão. E não é só energia, ser positivo, se você não consegue passar esse sentimento, pensamento, eles não conseguem agir. Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude. Pensamento gera sentimento, e sentimentos gera atitude, gera ação. Se você tem pensamento negativo, ou alguém na tua equipe tem pensamento negativo, gera sentimento negativo e tem ações negativas. Então, por isso que a gente está aqui, para tentar ajudar nisso, tá? Então, vamos lá, ó. Até o final da live você vai entender de maneira simples e rápida qual vai ser o mindset atual. Como mudar ele para o mindset de crescimento se ele não é. E muitas pessoas que têm um mindset de crescimento, algumas vezes dá uma bombeada e volta para o mindset fixo. Eu vou citar as maneiras de pensar e agir de cada um, de quem está ou tem um mindset fixo, de quem está ou tem um mindset de crescimento. E tudo vai ficar claro na cabeça de vocês, vocês vão identificar para poder crescer, evoluir, mudar, tá? Caso seja necessário, você já não tenha de maneira automática o mindset de crescimento. Daí você fala, mas eu já tenho, beleza, você tem, a tua equipe tem? Não adianta nada, uma andorinha só não faz verão. Você precisa contaminar eles positivamente. Por isso, essa sequência desses audiobooks, essa sequência lógica, para quem nunca ouviu isso, às vezes de pai e de mãe, igual eu falo, ouvir de você que é o líder deles. E melhorar o relacionamento, e melhorar os resultados. Todo mundo pensar e agir com a mesma filosofia, sem a tua presença ali, todo dia, motivando. Se todo mundo tiver disciplina para fazer tudo isso que a gente está falando aqui, se você conseguir passar isso para a tua equipe, bingo, bum, tudo começa a dar certo. De maneira muito mais simples e muito mais fácil, tá? Olha que legal, gente. Em um experimento, a autora do livro fala, foi proposto a algumas crianças um jogo muito difícil de resolver, mas extremamente difícil, mas de propósito para as crianças. Uma das crianças estava tendo uma grande dificuldade, mas uma enorme dificuldade de finalizar o jogo. Uma enorme dificuldade de finalizar o jogo. E mesmo com muita dificuldade, ela disse que estava feliz. Ela não estava conseguindo, ia acabar o tempo, ela não ia conseguir resolver ou solucionar o problema, e ela falou que ela estava feliz pelo desafio que ela estava enfrentando. Essa criança, gente, ao invés de se sentir derrotada, pois o tempo estava acabando, ela não estava conseguindo resolver, ao contrário, ela ficou extremamente feliz de tentar resolver o problema proposto. Por quê? Pelo desafio que ela estava enfrentando. Ela enxergava tudo aquilo não como uma derrota, não como uma coisa negativa, nada disso, mas como um aprendizado. Essa criança deixou nítido que já possui desde a infância esse mindset de crescimento, que não é comum na grande maioria das pessoas, na grande maioria das crianças e dos alunos dessa idade. A maioria das crianças desistiam antes de conseguir. Chegava num ponto, não consigo, largava. Paravam de tentar para não ter com elas, não carregar com elas um sentimento de fracasso, tá?
Você que é adulto, quantas vezes na vida adulta você não faz isso? Agora, se você faz isso, que recebe toda a informação que você recebe, imagina os teus colaboradores. Meu amigo, se você assumiu essa função de empreendedor, de líder, você tem que aprender e transbordar, e ensinar, pelo menos para eles. E ajudar eles a ensinar isso para a família deles. Aí eu falo, aí não é só dinheiro, aí não é só salário, aí é a corrente do bem. Você vai estar ajudando eles a melhorar os relacionamentos deles com a família, com a esposa, com os filhos. Não custa para você que é líder e empreendedor passar isso adiante. Não custa dinheiro. Ao contrário, quando a gente está tentando ensinar alguém, a gente está aprendendo 10 vezes mais. Quando alguém faz uma pergunta de um tema que a gente está expondo, isso força a gente a pensar, a gente aprende cada vez mais. Então, é legal vocês absorverem também, tentarem passar isso para a sua equipe. Beleza? Bora continuar aqui, ó. Gente, existem 2 tipos de mindset. Primeiramente, o mindset fixo. Nesse mindset, eu vou destrinchar agora de maneira rápida e simples o mindset fixo. Então você presta atenção para saber se você tem esse pensamento e esse sentimento, para você saber se você tem um mindset fixo. Eles acreditam que todas as pessoas já nascem com uma inteligência fixa, uma habilidade fixa, que não pode aprender mais nada. Quem tem um mindset fixo se protege e se esconde de desafios, tá? Evita desafios que podem revelar para as pessoas ao seu redor o quanto elas são incapazes. Para essas pessoas, a vergonha e a rejeição social tem prioridade maior do que o seu próprio desenvolvimento. Então eu não vou tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu não vou me arriscar porque os outros vão ver que eu não sou capaz. E a pessoa tem vergonha disso. Então quem tem um mindset de pensamento de fixo tem esse pensamento, tá? Essas pessoas se dedicam toda a sua energia para parecer inteligentes. Elas preferem parecer do que ser, tá? É mais importante parecer para elas. A imagem que elas passam é muito maior, tá? Bom, mindset de crescimento, tá? Agora vamos falar um pouquinho do mindset de crescimento, depois a gente volta no fixo, depois volta no crescimento. A inteligência pode evoluir através do esforço. É isso que as pessoas que têm mindset de crescimento pensam, que a inteligência pode evoluir através do esforço, da ajuda de outras pessoas e outras estratégias de crescimento. Quem tem mindset de crescimento sempre acredita que a sua inteligência e habilidades podem ser melhoradas, acreditam que sempre podem evoluir. Olha a diferença. Elas não perdem tempo manipulando situações para receber elogios para se sentir inteligente. Para elas isso não interessa. Elas focam em aprender mais e sentem prazer de passar esse aprendizado adiante. Tá? Então quem tem mindset de crescimento não gosta de guardar para si o conhecimento, gosta de transbordar, gosta de passar. Não querem que só elas saibam das coisas. Olha só que legal. Gente, foi uma abreviação aqui, nós vamos detalhar mais. Mas eu vou falar um pouco de mim antes de voltar a falar do mindset fixo e mindset de crescimento, detalhar mais para vocês. Mas eu confesso que a minha criação, eu desenvolvi uma maneira muito forte, enraizada de ter o mindset fixo, tá? Porque o meu pai, desde a época que ele era muito bem de vida e até depois, quando ele perdeu tudo, ele sempre falou para mim assim, filho, até hoje ele fala, tem que economizar. Ele tem a mentalidade muito forte, pelo que ele já passou na infância dele e tudo mais, de que ele não pensa em ganhar mais dinheiro, em arrumar mais fonte de renda, em melhorar a quantidade de dinheiro que entra na vida dele. Ele pensa em economizar. E ele, mesmo se ele fosse milionário, ele pensava em economizar. Mas é assim, ao extremo. Então, ele passou para mim uma crença muito enraizada do mindset fixo. Isso ficou muito forte na minha cabeça. Então, na hora que eu começar a falar mais aprofundadamente do mindset fixo, eu falo que foi a minha vida inteira, até pouco tempo atrás, quando eu entendi sobre esse livro Mindset, e demorou um tempo para eu quebrar vários bloqueios e crenças limitantes para conseguir pôr em prática. Ah lá, o Marcão falou aqui, a minha mãe, né? Então, eu aprendi muito com ele a ter um mindset fixo, completamente. E
O grande problema é que a gente passa isso para os nossos filhos. Olha só o que aconteceu, gente. Em abril do ano passado, a gente estava chegando numa meta na nossa clínica de vendas, de faturamento, e a gente estava almoçando e conversando sobre isso. Estava eu, a Cris estava do meu lado e o Davi na frente. Né? O Ayrton não existia ainda, ele estava dentro da barriga, dentro do forninho. O Davi virou e falou assim: pai, você não está preocupado em bater essa meta muito alta, não? Que a gente tinha uma meta, uma super meta, uma mega meta e estava explodindo a mega meta. Ele virou e falou assim: pai, você não está preocupado não em bater essa meta? Eu falei: filho, por quê? Eu estou feliz de bater essa meta. Ele: pai, mas está batendo num valor muito alto, daí vai ficar muito difícil de você bater essa meta de novo. Gente, na hora eu olhei para a Cris e falei: ó, a gente colocando um mindset fixo na cabeça dele. Foi o que ele aprendeu. Vendo eu e a Cris lidar com dinheiro, falar sobre empreendedorismo, empreendimento, principalmente na época que ele nasceu, que ele está com 10 anos agora. E quando ele nasceu, até 3 anos atrás, a gente estava na época das vacas magras. Todo mundo vê a gente aí e fala: nossa, foi fácil, foi simples. Não, não foi, né? Quem já viu o nosso estudo de caso aí sabe como é que era penoso, né? Até pouco tempo. Então, na cabecinha dele, ele desenvolveu esse mindset fixo, de medo de bater a meta, de bater com um valor muito alto e como repetir isso de novo depois. Então, olha a preocupação dele. Então, esse era o cenário que ele nasceu e que ele viveu, um cenário um pouco de escassez, um pouco não, de muita escassez. Então, ele já estava preocupado com isso, em manter esse mindset fixo. Era a vivência e a experiência que ele teve. Já o Ayrton nasceu agora numa fase completamente diferente da dele, da do Davi. Então, a chance do Ayrton ter um mindset de crescimento é muito maior do que a do Davi. O Davi vai ter que lutar muito mais, assim como eu tive que lutar muito mais do que ele, na verdade, vai ter que lutar para ter o mindset de crescimento. Né? O Ayrton vai ser muito mais fácil ter esse mindset porque nasceu em outra oportunidade, a gente estava numa outra fase da vida, com muito menos escassez do que tinha na época dele, então a chance dele crescer com esse mindset de crescimento é muito maior. Então, só para contextualizar e vocês entenderem, eu explicar um pouco da minha vida para vocês também olharem para a sua vida e às vezes ver se isso aconteceu com você na tua infância ou está acontecendo com os teus filhos e você não está percebendo, tá? E foi por causa, gente, de toda essa mudança na minha vida que eu estou aqui passando essas informações para vocês, tá? Faz parte que eu falo, que eu já falei aqui, daquele transbordo, do não guardar toda a informação para mim. Do mesmo jeito que eu passo para a minha equipe, eu vi várias pessoas do Mastermind que eu participo da odontologia com essa dificuldade com a equipe, então eu resolvi começar a fazer essas lives aqui para ajudar todo mundo, assim como eu estou conseguindo ajudar a minha equipe, tá? Então, se você não está entendendo muito o que eu estou falando, você vai ter que assistir a live 1, 2 e 3 que está gravada lá. Essa é a live número 4 que está acontecendo todo domingo às 21 horas. Beleza? Bom, vamos lá. Gente, eu também falei no começo e vou repetir aqui. É aquele lance da cadeira do aluno e da cadeira do professor. Para a gente fugir da obesidade mental, todo mundo que participa de algum grupo de estudo, de alguma coisa que melhore a evolução pessoal, crescimento, né, pessoal e profissional, a gente tem que transbordar isso para as pessoas da nossa equipe, por quem está próximo da gente. Senão, só a gente quer crescer e a gente tem um time que ninguém cresce, daí a gente reclama do nosso time, mas a culpa sempre é nossa. Né? Então, a gente tem que transbordar isso para eles. Eu gosto de fazer isso através das reuniões semanais que acontecem toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã até às 9. Muitas das reuniões são para ajustar o ponteiro, colocar os pingos nos is, mas a grande maioria delas é pensando em crescimento e desenvolvimento pessoal. Tá? Então, vamos lá. Antes de eu continuar aqui, que agora eu vou focar, aprofundar no mindset fixo e no mindset de crescimento. Tá? Eu vou aprofundar para você entender realmente qual é o seu mindset e depois a gente vai falar de como mudar eles. Eu queria que escrevesse aqui para mim quem já é velhaco, quem já é velho aqui nas lives, quem já acompanhou mais de uma live minha, aqui aos domingos, escreve aqui para mim, ó, velhaco, escreve aí, velho de guerra, já acompanhei, escreve alguma coisa aí para eu saber quem são as pessoas que já assistiram às minhas lives aqui aos domingos, só para a gente separar a galerinha aqui um do outro, só para saber quem é quem, enquanto isso eu vou tomando uma aguinha. Olha lá, Letícia, eu todas, velhaco, olha lá o Marcão, Gilberto, Letícia, a Kate sempre,
Flavinha, eu. A Lud, velhinha. A Lari, eu. Debutante, ó, linda palavra. Linda palavra, debutante. Idosa, velhaco, eu. Show de bola lá, 100% de aproveitamento. Velhaco, todas. Legal, grande maioria. E quem é novato aqui? Escreve aí, novato, só pra gente saber. Enquanto quem é novato vai falando que é novato, eu vou dar um recado. Uma constatação veio na minha cabeça, tá? Se vocês são velhacos e a gente está sempre batendo mais ou menos o mesmo número de inscritos aqui, vocês não estão tendo um poder de persuasão grande de convidar a equipe de vocês para participar. Pega essa. Peguei vocês, né? Se sempre está batendo esse mesmo número aqui e a grande maioria das pessoas não é novata, lá, bem-vindo aos novatos, bem-vindos, galerinha. Tem a live salva no meu Instagram, pode me chamar no direct se quiser, live 1, 2, 3, 4, é igual Rambo, o filme, 1, 2, 3, 4, 5, se você assistiu 5, você não consegue entender, você tem que assistir os 2, De Volta para o Futuro, se você assistiu 3, você não entende porque você tem que assistir o 2 e o 1, tá? Então, quem é novato, pode assistir lá que vocês vão entender a linha de raciocínio por completo. E já falo, passa para as pessoas que estão ao seu redor, que você queira que cresça e evolua junto com você. Principalmente da tua equipe. Da família também, né? Sem nem pensar. Não precisaria nem falar. Mas da equipe também. Beleza? Ah lá, gente, ó, hoje nenhum, mas só outras, né, dentistas entraram. Olha lá, vim da Infinity, legal. Galerinha, é assim. Uma dica que eu dou. Às vezes domingo à noite, tem pessoas que da equipe de vocês que vão no culto, né? Ou que vão na missa, ou que saem com a família e tudo mais. A live está ficando gravada para eles assistirem depois, tá? Quando as galerinha não tinha entendido ainda sobre os audiobooks, teve algumas vezes que eu mandei o audiobooks para a equipe antiga, antes dessa equipe agora, que eu nunca tive problema com essa equipe agora. Mas com a minha equipe antiga, o que eu fiz? Eu passava para elas ouvir e falar, ouve no horário de trabalho. Meia horinha, 40 minutos, ouve no horário de trabalho. Sai um pouquinho antes para o almoço, para você ouvir o audiobook, ou entra um pouquinho depois, ouvindo o audiobook, entendeu? Então, se você tiver problema, faz isso. Agora, se a pessoa não pode, não tem tempo, abre o seu olho para essa pessoa. Às vezes ela não quer multiplicar, não quer crescer e não quer evoluir. Beleza? Galera, ó, então, separamos aí só para ter uma noção de quem é novato, de quem é velhaco, de quem é debutante, né? Como eu disse a galerinha, os lovers aí. Então, bem-vindo a quem está chegando, é só assistir as outras lives para entender o raciocínio e vamos continuar aqui ao que interessa. Gente, ó, as pessoas de mindset fixo, começando, mindset fixo e mindset de crescimento, quem está chegando agora, eles estão falando sobre esse livro aqui, ó. As pessoas de mindset fixo, presta atenção, anota aí para saber se você tem as anteriores sim, lá no meu feed, mas pode me chamar no direct que eu mando para você. Tati. As pessoas de mindset fixo nunca tentam nada com medo de errar. Sempre elas ficam com medo. Elas odeiam arriscar, pois elas têm medo de passar vergonha ao errar. O medo da vergonha paralisa essas pessoas. Quando criança, as pessoas que têm mindset fixos, elas decoram somente o necessário para tirar 10 na prova. Se tiver alguma coisa que não vai cair na prova, mas que vai servir para aprendizado, ela não quer nem saber. Ela só quer saber o que vai para tirar 10 na prova. Elas tiram boas notas, sim, mas o foco não era em aperfeiçoar o processo de aprendizagem. O foco era só tirar nota. Elas não sentem prazer em aprender, essas pessoas de mindset fixo. Na verdade, elas sentem muita preguiça e adoram uma zona de conforto, tá? O cérebro da gente tenta entrar em modo de economia de energia, então ele força a gente, é muito mais fácil ter um mindset fixo, é muito mais fácil comer errado, é muito mais fácil não praticar atividade física, então por isso que é muito mais fácil ter um mindset fixo. Quando adultos, elas fazem de tudo, né, para conseguir um cargo estável, depois de passar num concurso ou numa prova muito difícil, conseguir um título, tá? Salário fixo. É isso que elas buscam, é isso que elas querem e você não consegue colocar na cabeça delas. São as pessoas que têm dificuldade de serem empreendedores. Dói para elas empreender e correr todos os riscos que o empreendedor corre.
Então, elas se escondem e elas evitam a exposição. Quem tem mindset fixo enxerga todas as situações da vida como se estivesse sendo avaliado. Para elas não tem meio termo. Ou eu sou inteligente, ou eu sou burra, ou eu sou bonito, ou eu sou feio, ou eu sou um vencedor, ou eu sou um perdedor. É assim que funciona a mente e a cabeça das pessoas que têm o mindset fixo. Por que eu bato tanto em cima da tecla de chamar os seus colaboradores para assistir? Porque às vezes você tem um mindset de crescimento e os seus colaboradores têm um mindset fixo. Tua empresa não vai para frente, meu querido. Se o líder, o tua gerente, a pessoa que te representa ali quando você não está, se ela não tiver um mindset de crescimento, esquece, não adianta. Você vai estar remando com uma pessoa com uma âncora, com freio de mão puxado. Por isso que eu bato tanto na tecla de convidar as pessoas aqui para assistirem a live junto com você, para você dividir esse peso que está nas suas costas da responsabilidade, para mais gente evoluir e crescer junto com você, tá? As pessoas de atitude mental fixa, que têm um mindset fixo, elas acreditam que não pode se mudar nada. Elas escolhem acreditar que seus talentos são fixos, imutáveis. Nasceu com elas, nasceu com você o talento. Ou seja, elas já nasceram com o talento e a inteligência. Nada pode se mudar, nada pode se fazer. Para elas, o fracasso provoca uma dor inaceitável, uma dor desconfortável, absurdamente. Elas evitam a todo custo se expor a coisas novas com medo de fracassar. É a pessoa que vai sempre pelo mesmo caminho, ela não muda a rota, ela não muda o corte de cabelo, ela não muda o sapato que ela usa, ela não muda o estilo de camisa, né? A mulher não corta o cabelo, não pinta o cabelo do jeito diferente, o homem não faz a barba, não tira a barba, é sempre a mesma coisa, tá? Isso tudo limita muito, impede a pessoa de evoluir, de crescer, deixa essa pessoa travada na zona de conforto. Ela não sai de lá, está com o pé enraizado nessa zona de conforto, tá? Alguém aí se identifica? Se quiser, pode só responder mentalmente, ou se for um sincerão como eu sou, pode escrever aqui. Se eu pudesse escrever aqui, eu vou escrever. Será que dá para escrever? Eu vou comentar aqui, ó. Várias vezes eu me vejo com um mindset fixo. Então já puxei a fila aqui. Eu sou super sincero, vocês já me conhecem. Então várias vezes eu me vejo com esse mindset fixo, tá? Várias vezes. Olha lá, ó. Os lovers, olha lá, já fui, né? Eu ainda me vejo, e vocês vão ver até o final da live aqui, eu explicar que mesmo quem já foi, pode voltar a ser se bobear. E tem alguns exercícios para evitar que isso aconteça, para identificar e evitar que isso aconteça. Então, eu muitas vezes, olha lá, eu faço essas vezes, eu também, Marcão, tamo junto. Por quê? Por causa do cérebro querer economizar energia, querer jogar a gente para a zona de conforto, querer que a gente, não, olha lá, a Lari falou um negócio legal, algumas coisas assim, ó, a Lud, algumas coisas assim também, eu também não sou para tudo, mas em algumas coisas eu acabo meio que me rotulando, olha lá, ó, perfeito, Paulo, oscilamos entre um e outro. Temos o conhecimento e oscilamos entre um ou outro. E quem não tem esse conhecimento? Por isso que eu bato tanto na tecla de chamar a equipe. Olha lá, me incomoda mindset fixo. Eu também. Me incomoda muito, Fabião. Olha lá, a evolução diária para sair dessa. Perfeito. Algumas vezes sou assim. Agora nós vamos entrar no mindset de crescimento, tá? Vamos continuar aqui, ó. Já as pessoas de mindset de crescimento estão comprometidas e interessadas sempre em aperfeiçoar o seu processo de evolução, independente do setor da vida, tá? Errar para elas, tão pouco, perdão da palavra, tão pouco se fudendo para errar, tão nem aí, tá? A medida do sucesso é determinada pelo aprendizado e pelo potencial de evoluir. Dane-se, é a pessoa que vamos errar rápido e vamos consertar rápido. Eu falo sempre isso para minha equipe, né? Olha lá, ó, sim, a gente foge desconhecido, é uma proteção do cérebro, né? Tal do foda-se para lá, exatamente, Marcão. A gente, para economizar energia, a gente foge do desconhecido, porque o desconhecido pode dar errado, a gente fica desconfortável quando as coisas acontecem e dão errados. Isso tem muito a ver do que eu falo quando eu estou falando de comunicação oratória, que é o medo do julgamento. A pessoa que tem medo de colocar a cara aqui, que nem eu estou colocando, de olhar no olho seu, a pessoa tem medo disso, porque medo do julgamento alheio. Eu aprendi a estar pouco me fudendo pro julgamento alheio. A pessoa vai me julgar de qualquer jeito.
O grande problema é quando eu tinha medo, e vocês têm, as pessoas que têm medo de gravar, têm um medo das pessoas descobrirem qual o julgamento interno que você faz de si mesmo. É tenso. É esse que é o seu medo. Porque se te julgar, todo mundo vai te julgar. Olhou, vão achar bonito, feio, legal, triste, feliz, antipático, animado, alegre, positivo, negativo. Já vão achar. Não tem como você não ter esse preconceito formado na cabeça das pessoas, e nos 3 segundos que ela te olha de cima e embaixo, isso já acontece naturalmente, tá? Então, voltando aqui, só fiz esse parênteses de acordo com os comentários aqui, mas vamos voltar. Exatamente, Tari, teste diário, escorrega e levanta. Vamos lá. Quem tem um mindset de crescimento, eu falei, o foco está em aproveitar o desafio. Independente se errou ou não, errou, conserta. E subir sempre para o próximo estágio do desenvolvimento. Já pessoas de atitude mental de crescimento, como eu estou falando, do mindset de crescimento, acreditam que qualquer coisa sobre elas pode se mudar com esforço, com vontade de aprender algo novo. Elas não têm medo de tentar, elas acreditam que o esforço vale muito mais. O trabalho duro pode gerar novas habilidades. Alguém aqui já ouviu falar da lei das 10 mil horas? Quem já ouviu falar da lei das 10 mil horas? A lei das 10 mil horas é assim, é uma lei que fala que você tem que praticar 10 mil horas seguidas, o que você está praticando, para você se tornar bom naquilo. Tá? Então, o fracasso para quem tem um mindset de crescimento não é vergonhoso. Elas sabem que o fracasso é algo natural que antecede o sucesso. Quantos milionários, se você for ler a biografia de vários milionários, a maioria quebrou 4, 5, 6 vezes antes de se tornar um milionário. Gente, essas pessoas têm um mindset de crescimento, elas aprenderam a ter um mindset de crescimento antes da gente, por isso que elas estão onde a gente ainda não está. É isso que a gente tem que se ligar e ficar esperto. Então essas pessoas gostam de desafios, de novas oportunidades. Alguém já ouviu uma frase do Michael Jordan? O Michael Jordan, cara, pra mim, o melhor jogador de basquete de todos os tempos, foi da minha época, eu assistia, eu era aficionado pelo Michael Jordan, pra mim ele era o cara. Tem uma frase dele que ele fala assim, eu errei 9.000 arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos, em 26 oportunidades, confiaram em mim o arremesso da vitória, e eu errei. Frase do Michael Jordan. E é por isso que eu tenho sucesso na vida. Eu falhei muitas e muitas vezes na vida. E é por isso que eu tenho o sucesso que eu tenho. Por causa dos 9.000 arremessos que ele errou, por causa dos 300 jogos que ele perdeu e por causa das 26 cestas finais que ele não acertou. Então, gente, alguém tem dúvida que esse cara tem um mindset de crescimento? Se você for analisar a biografia de todos esses caras fodas, dessas mulheres fodas, tem um mindset de crescimento por trás. Sempre, sempre, sempre. Se não tem é porque é herdeiro. Herdou e não faz porra nenhuma, alguém toma conta de toda a fortuna para eles, tá? Não adianta. É isso e pronto, acabou. Não tem outro jeito, não tem outra maneira de você crescer. Michael Phelps, eu não lembro se foi na Olimpíada de 2012. Nado borboleta, 200 metros borboleta, o Phelps caiu na água, na hora que ele caiu na água, que ele foi dar a primeira abraçada, o óculos dele encheu de água. Gente, nado borboleta, é um puta do nado difícil. 200 borboleta é uma prova extremamente foda, cansativa, você sai morto da prova. Eu nadava 200 borboleta, meu filho nada borboleta, a gente sai moído da prova. É um dos piores nados que tem em relação ao cansaço, uma das piores provas que tem. O Michael Phelps caiu na água, o óculos dele encheu. Caiu na água, o óculos encheu de água. Ele não enxergava nada. Na Olimpíada não tem como você tirar o óculos. Ele é amador, nível profissional. O que ele fez? Ele fechou o olho e ele contava as braçadas, lembrando dos treinos, de quantas braçadas ele dava até chegar à parede. Você tem noção do esforço desse cara? Que essa habilidade dele, ele adquiriu, ele não nasceu com o dom de nadar. Em 4 ou 5 anos, ele não treinou 3 dias. 3 dias no período olímpico dele. E você vem falar que o mindset de crescimento não vale a pena?
que buscar melhorar e desenvolver habilidade não vale a pena? Olha que exemplo. Puta que pariu. Na hora que eu lembro desses dois caras, tanto do Jordan quanto do Michael Phelps, eu falo, eu sou muito pequeno, tenho que aprender muito ainda. Né? Gente, ó, agora que você já sabe, você que está me assistindo aí, você já sabe como se comportam os dois tipos de atitude mental. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Agora você sabe, você não é mais um ignorante no assunto, você já sabe tudo. Responde aqui abaixo para mim. Qual mindset você pretende ser? Escreve aqui, fixo ou de crescimento? Qual você pretende ser? Escreve aqui para mim. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Só um segundo, gente. Voltei. Escreve aí, mindset fixo ou mindset de crescimento? Olha lá, Flávia puxou a fila, crescimento. Crescimento, meu filho. Até eu vou escrever aqui, eu quero participar da live. Olha lá, crescimento. Tô gastando meu inglês aqui. Crescimento forever. Olha lá, todo mundo, mindset de crescimento. Legal, cenoura, boa, Fabião. Poucos entenderão aqui da cenoura. Crescimento, go, crescimento sempre. Crescimento, legal, galerinha, mindset de crescimento. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer. E é assim, só que eu vou fazer outra pergunta, gente. É o que todo mundo quer, mas é o que todo mundo está? Seja sincero. Eu falo por mim. Em alguns momentos eu dou uma capengada. Vocês já responderam aqui, na verdade. Se quiser, nem precisa responder. Já responderam que a gente vive oscilando, não vive oscilando? Mesmo nós, que temos muito conhecimento, que temos o conhecimento em relação a cursos, a treinamentos, a grupos que a gente participa, né? Tem o grupo da Academia Network, que tem gente aqui, tem Infinity Prime, tem gente aqui, tem vários outros grupos de Mastermind por aqui. Então, esse tipo de mentalidade, de mindset de crescimento, já sabe o que é. Eu confesso que eu sabia o que era, mas eu demorei muito tempo para conseguir colocar em prática isso. Então, olha lá, ó, o Nori escreveu aqui. É difícil manter a todo momento, mas tem um jeito e tem alguns exercícios que nos ajudam a manter nesse trilho, nesse caminho de crescimento. Tá, ó. Nós admiramos grandes atletas e personalidades, como eu citei o nome agora do Jordan, né, do Michael Jordan e do Michael Phelps. Se eu tivesse, não vou ter mais, mas se eu tivesse um filho, ia chamar Michael, né? Porque Michael Jordan, Michael Phelps, Michael Schumacher, todos os Michael são foda, né? Pelo amor de Deus. Muitas vezes, apesar que eu coloquei o nome de Ayrton no meu, né? Então é mais foda do que todos esses, né? O nosso Ayrton, né? Então, ó, muitas vezes achamos que aquelas pessoas têm sorte. Então, quem tem mindset de fixo, ou às vezes nós, em algum momento de preguiça, acaba pensando, pô, essa pessoa tem sorte. O Phelps, né? Ele nasceu com o corpo proporcional para nadar. Cara, o cara em 4, 5 anos faltou 3 dias. 3 dias, nadou Natal, no novo feriado, tudo, né? Então, a gente tem a mania de falar, pessoa, eles nasceram com esse dom divino. Mas na verdade o que todas elas têm em comum é o gigantesco mindset de crescimento, bem desenvolvido, que algumas delas tiveram que aprender tarde, como muitos de nós. Eu aprendi isso muito tarde, não faz 3 anos, não faz 4 anos que eu aprendi, não faz 2 ou 3 que eu comecei a colocar em prática, tá? Estou sendo sincero, como eu sempre fui. Eu aprendi muito tarde isso, né? E algumas pessoas tiveram que aprender tarde, e outros tiveram a sorte de nascer em famílias que já ensinaram meio que sem querer, de maneira inconsciente, porque todo mundo tinha um mindset de crescimento ao seu redor, mesmo sem querer, desde a infância. Eu não tive essa oportunidade, mas eu não dou desculpas. Não parei de ser mimimizento. E me apoio nisso para continuar, né? Não dando desculpa para ser mindset fixo, mas buscando alternativas para ser o mindset de crescimento. E não é só porque eu tive isso que eu vou passar isso para meus filhos. Igual eu falei no começo da live, quem não assistiu, né? Eu vou deixar salva essa live e volta lá.
O Davi tem grande chance de ter um mindset fixo. Eu percebo várias atitudes neles, eu e a Cris, no Davi. Então a gente tenta lutar e ajudar ele a não ter, antes da idade que eu tive, quase com 40, aprender a ter um mindset de crescimento. Tirar esse mindset fixo dele desde agora, da infância, menos de 10 anos de idade, a gente luta para ajudar ele a tirar esse mindset fixo e virar esse mindset de crescimento. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. Você é do time da desculpa, do mimimi, ou é do time do esforço? Quem é você no rolê? Fala pra mim. Se você está me ouvindo aqui, mas ainda você tem dúvidas sobre esse tipo de mindset, se a tua cabeça fica pensando que o Michael Phelps, o Michael Jordan, vamos citar grandes nomes, o Steve Jobs, se você ainda acha que essas pessoas nasceram com o dom, são predestinadas, nasceram com a bunda virada para a lua, esses famosos, compra algumas biografias deles e lê. Se você comprar algumas biografias desses caras e ler, você vai entender qual foi a trajetória deles, o esforço que eles tiveram. Esses dias eu vi numa postagem aonde começou a Amazon. No fundo da garagem era uma tela pichado, Amazon, era pichado com spray Amazon. E olha o tamanho que esses caras estão. Se eu ver a história do Steve Jobs e de vários outros empreendedores, né? Olha lá, a Mércia, eu vivi querendo crescer repleta de medos, mudanças foram necessárias. E a gente tem que estar tão enraizado, né, Mércia, que a gente tem que arrancar e dói, é difícil e luta contra a mente. E daí, quando a gente percebe que a gente conseguiu, a gente olha para a nossa equipe, a gente tem que ajudar eles a conseguir, porque senão não adianta nada, né? De novo, vou repetir a frase, o mandorinha só não faz verão. Então é tenso, é complicado, que a gente tem que aprender pra gente. E se a gente escolheu ser líder e empreendedor, quem escolheu ser pai e mãe tem que ensinar isso para os filhos. Quem além de escolher ter sido pai e mãe é empreendedor, é líder, tem que passar isso para os seus liderados e para os seus colaboradores. Bom, me desculpa a sinceridade que eu tive lá no começo, vou ter agora de novo, mas a sua atitude mental depois que você viu tudo aqui é que determina o seu sucesso. Vocês concordam? Agora eu acho que vocês concordam com o que eu falei. Quem ainda não tinha ouvido falar sobre esse tema, agora no final às vezes vai concordar. Que o sucesso é determinado pelo padrão de atitude mental. Não adianta apenas conhecimento. É pouco. Se você ainda não tem o sucesso que você gostaria, pode ter certeza que você ainda não percebeu ou não entendeu que está no mindset fixo. E não adianta apenas saber. Saber uma coisa, agir, depois mudar e ter um mindset de crescimento é muito difícil, depois de ter um mindset fixo uma vida toda. Não é fácil. E é o que eu falo desde o começo e vou repetir. Não adianta você ter um mindset de crescimento se você não consegue aplicar e ensinar isso para a tua equipe. Tá? Não adianta. E não é só motivar com palavras, eles têm que entender através da lógica também. E muitas vezes você tem que saber se comunicar com eles de maneira diferente. Eles não tiveram a instrução que você teve, eles não tiveram todo o ensinamento, o berço que você teve, e não buscam beber da mesma fonte o conhecimento que você bebe. Então, se você vai para o encontro e tem conhecimento, você tem que passar esse conhecimento. Eu vou fazer uma convenção e vou passar esse conhecimento para eles. É pouco. Tem que ser semanalmente essa passagem de conhecimento para eles. É muito legal, é muito top fazer a convenção, uma injeção de ânimo. Só que uma por mês seria pouco, porque tem que acontecer, nem que se for a conta-gota, pelo menos semanalmente, esse tipo de passagem do bastão, transbordo de conhecimento para eles. Não adianta, senão, eu não consigo treinar minha equipe, os meus colaboradores entram e saem, porque eles estão desmotivados, eu não consigo ensinar a equipe, a culpa é tua. Porque todo o conhecimento que você tem está ficando para você. Você não está conseguindo transmitir para os seus colaboradores. Tá? E o que eu estou fazendo aqui desde a primeira live? Ajudar explicando como eu faço isso com a minha equipe. Então, isso facilita a vida de todo mundo. É só você pegar e colocar em prática. E todo mundo que daqui sabe o quanto eu sou aberto. Há uma dúvida? Pergunta para mim, me chama no privado, no direct. Eu não tenho o seu WhatsApp, eu gostaria de ter. Na minha bio tem lá, contate-me, /Thiago Volpini. Clica lá que você vai cair direto no WhatsApp para tirar qualquer dúvida comigo. Né?
a Mércia, nós somos os inspiradores da nossa equipe. Sim, se a gente não tem esse perfil, a gente tem que aprender a ter. Ou alguém dos gestores tem que aprender, meter a cara e aprender a ser isso, aprender a passar isso, tá? Mas numa linguagem que todo mundo entenda. E lembrando que cada um tem um tipo de personalidade, cada um tem um tipo de linguagem do amor, cada um vai ser motivado de uma maneira. Tem tudo isso, que a gente já falou em todas as outras lives, né? Vamos lá! Continuando aqui para eu não me perder e tá fazendo um encerramento legal. Não adianta apenas saber uma coisa e agir e mudar com esse mindset para mindset de crescimento é outra. Não é fácil. É como se fosse, gente, eu falo que um PHN para ex-dependentes químicos. É um dia após o outro. O que significa a sigla PHN? Quem é religioso aqui, eu já participei de uma comunidade religiosa católica que tinha o PHN, era por hoje não. PHN, por hoje não. E as pessoas que eram dependentes químicos, elas acordavam e diziam essa frase, por hoje não, PHN, por hoje não. É um dia após o outro você se esforçar, eles no caso se esforçar, para não usar, para não virar usuário de novo. A nossa cabeça de quem teve um mindset fixo durante a vida inteira é um PHN diário para estar no mindset de crescimento e não regredir para o mindset fixo, que isso é muito forte para a gente, muito forte, né? Então, parece que tudo puxa a gente para o pessimismo, para o vitimismo, para a zona de conforto. Por isso que eu utilizo o poder do subconsciente a meu favor, passo todos os mantras, falo todos os mantras, repito eles toda manhã, faço a minha oração espiritual e não espiritual. Quem não está entendendo é só assistir a live 2, que eu falei exatamente sobre isso, foi top, foi muito legal, um monte de gente gostou. Então, é dessa maneira que a gente mantém o mindset fixo, o mindset de crescimento, mas se mantém longe do mindset fixo que tenta morder o nosso calcanhar e tomar conta da gente todo dia. Mas, gente, não se assuste, porque assim, estudos comprovam que a maioria das pessoas tem um mindset fixo devido ao nosso sistema educacional. Lembra que eu citei das crianças, das notas no começo? O nosso sistema educacional favorece o desenvolvimento de crianças com um mindset fixo, né? Onde não é o mais criativo das crianças que tira maiores notas, mas sim o que decora, copia e cola e tira nota 10. Mesmo quem tem o mindset de crescimento, dentro dessas várias pessoas, a grande maioria tem fixo. Mesmo as pessoas que têm um mindset de crescimento, ou vários de nós aqui que já aprendemos a ter esse mindset de crescimento, algumas vezes a gente se pega voltando para o mindset fixo. E é normal. Agora, como manter a cereja do bolo da live? Como manter um mindset de crescimento? Como? A autora do livro, ela dá algumas dicas, tem exercício e tudo mais, mas ia virar 2 horas de live. Já está dando 1 hora de live, vai dar 2. Estou finalizando, calma aí, gente. Mas ela ensina alguns exercícios. Então o livro nos dá algumas dicas de como aprender a desenvolver essas atitudes e decisões diárias sobre o mindset de crescimento, para tentar evoluir e manter esse mindset de crescimento. Então, vamos lá, algumas dicas. Se você tiver no teu dia a dia 2 escolhas, uma simples e uma mais desafiadora, escolha a mais desafiadora. Sempre. Não perca a oportunidade de escolher o caminho mais difícil e a atitude mais desafiadora. Não vá pelo caminho mais simples. Você vai estar educando o teu cérebro a correr atrás do que é mais complexo, tá? Isso vai fazer você entrar no mindset de crescimento. Se você tiver um caminho para ir para sua casa, sempre o mesmo caminho, às vezes briga com o teu cérebro e muda a rua, escolha caminhos alternativos. Isso faz o teu cérebro sair do mindset fixo e entrar no mindset de crescimento. Quando você estiver diante de um problema, de um desafio, eu falo desafio. Eu costumo falar, eu estou mudando o jeito de falar a palavra problema. Problema é uma coisa que você não consegue resolver, que você depende de Deus. Uma doença terminal, não depende de você. O resto não é problema, é desafio. Então, se você tiver um desafio, escolha pensar rápido e encontrar mais de uma alternativa para resolvê-lo, ao invés de ficar se vitimizando, de mimimi. Ai, coitadinho de mim, se chicoteando, porque ninguém me ama, porque eu sou azarado. Para com essa frescura. Foca em resultado, e às vezes em mais de uma solução. Outro ponto que a autora do livro fala:
Adote uma postura proativa e positiva. A gente já falou isso na live 2, quando falamos do poder do subconsciente. E vamos falar na próxima live coisas que também ajudam você a entrar nesse processo do mindset de crescimento. Agora eu vou falar, falei que ia falar no final da live. A próxima live a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Dicas de Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. É desse livro que a gente vai falar na próxima live, tá? Isso ajuda muito você, todo mundo da sua equipe. Você tem que chamar para assistir essa live, para melhorar todos os processos da tua clínica, do teu empreendimento, entendeu? Para todo mundo entrar nessa vibe de disciplina, tá? Então, adotar essa postura proativa e positiva. A live número 2 ajuda você a entender isso, que falou do poder do subconsciente, e a live da semana que vem vai te ajudar a pôr em prática tudo isso, tá? Quando você conhece alguém foda, uma pessoa que você admira, às vezes até uma pessoa que você olha e você sente até uma invejinha dela, aquela invejinha tipo assim, que parece essa pessoa muito foda, que raiva. Ao invés de sentir raiva dessa pessoa, porque assim, pausa. Se às vezes você olha para uma pessoa que é muito foda e você sente raiva dela, na verdade é um espelhamento. Você está vendo nela o que você gostaria de ser e ainda não é. Tá? Chupa essa manga. Se você olha para uma pessoa e você sente raiva dela, ai, que não gostei dessa pessoa, e a pessoa é mais foda que você, comece a identificar em você o problema, que o problema está em você e não nela. Ela, na verdade, ela é foda ao ponto de te incomodar, porque você queria ser foda igual ela e você não está conseguindo. Tá? Então, identifica isso, pega essa, identifica isso e começa a se aproximar e enxergar o jeito dessa pessoa. Transforma essa raiva, vê que o problema é em você e transforma essa raiva num sentimento positivo para você se resolver, aprender a modelar essa pessoa, tentar aprender a extrair dela o conhecimento. Coisas boas que essa pessoa faz que você vai começar a fazer também para te levar para o próximo nível. Tá? Chupa essa manga. Fique atento aos gatilhos que te levam a ter um mindset fixo. Fica atento. Se você costuma utilizar, essa, gente, é muito importante, tá? Para quem já teve o mindset fixo e luta contra ele. Anota aí. É muito importante. Se você costuma utilizar rótulos negativos para si mesmo, nem que seja mentalmente, se policie e pare imediatamente. O que são esses rótulos? Exemplo. Ah, eu sou estressado mesmo, eu sou azarado mesmo, eu não tenho sorte, eu sou muito esquecido, eu não sou bom com números, eu não quero ficar rico não, só ter dinheiro para pagar as contas já tá bom, dinheiro não traz felicidade. Tudo isso você não tem noção do quanto fortalece as crenças da sua infância, negativas e bloqueios, que se instalaram na sua vida, na sua cabeça, que te levaram a ter um mindset negativo. Eu dei o exemplo do meu filho aqui, do mais velho, que nasceu numa época nossa de muita escassez. O mindset dele é fixo justamente pelo jeito que a gente pensava, agia, falava sobre dinheiro. Ele cresceu nesse meio. Já o Ayrton vai ser completamente diferente, porque graças a Deus ele nasceu numa época de mais abundância, de pensamento e mindset muito mais de crescimento, mais positivo, entendeu? Então, a dificuldade que a gente vai encontrar com um não vai encontrar com o outro. Por quê? Por causa do momento que eles nasceram, é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma religião, os mesmos ensinamentos, mas a convivência e a vida, o que estava acontecendo ao redor dele naquele momento era completamente diferente de um para o outro. Tá? Se esforce para buscar e ter diariamente um mindset de crescimento. Gente, é como um hábito, é como praticar atividade física, é como se alimentar corretamente, precisa de disciplina, de fazer o que tem que ser feito. Adulto tem disciplina, criança não tem disciplina, gosta de prazer imediato. Tá? O que dá prazer imediato? Zona de conforto. A disciplina ajuda muito nisso. Olha o exemplo que eu vou dar, eu faço uma analogia besta, mas vai ficar fácil de entender. Para vocês entenderem que isso não acontece da noite para o dia. O obeso, ele fez cirurgia de estômago, ele não dorme com 180 quilos e acorda com 80 quilos. Não adianta, isso não acontece. É um processo. A mudança do mindset fixo para o mindset de crescimento, ou se manter no mindset de crescimento sem voltar e ficar pulando para o fixo,
depende de um processo e não é do dia para a noite e precisa de disciplina. Não vai ser fácil essa mudança, mas agora que você, depois dessa live, já tem consciência de tudo isso, você já entende e já consegue lutar no seu dia a dia. Você vai treinando e desenvolvendo a sua nova mentalidade, o seu novo mindset. Deu para entender? Você faz o teu sucesso. Agora eu queria que vocês fizessem uma coisa, ó. Aponta o dedo para vocês. Aponta o dedo para mim, vai. Aponta o dedo aí na tela para mim. Eu estou apontando o dedo para você. Aponta o dedo na tela aí para mim. Apontou? Ó, estou apontando um dedo e ó quanto está para mim. 1, 2, 3. E o dedão aqui ainda. Quem consegue fazer essa curva com o dedão, ó. Então, por que eu estou falando para você fazer isso? Olha quantos dedos estão apontados para você, voltando quando você aponta o dedo para alguém. O seu sucesso e o seu fracasso dependem de você. Não adianta você ficar colocando a culpa em quem está ao seu redor. Não adianta. As pessoas que estão ao seu redor não têm culpa disso. Se você é o líder, você tem o dever e a obrigação de passar todo o conhecimento que você está absorvendo para eles. Senão, não adianta você querer que eles cresçam, que eles evoluam. Eles precisam de você. Você está tendo um conhecimento que eles não tiveram, então você é o responsável para passar para eles esse conhecimento que eles não tiveram. É uma responsabilidade que você tem com todos os teus liderados. Ó, a dor da disciplina é melhor que a dor do arrependimento, com toda certeza, Átila, com toda certeza. É que o Jota fala muito disso, né? A batata frita dá libera dopamina, libera uma sensação gostosa na hora. Né? Já a disciplina de você acordar cedo para malhar vai ter um retorno lá na frente, então por isso que as pessoas às vezes caem. Beleza? Gente, era isso. Queria saber se vocês gostaram, né? Era isso que eu tinha para passar, essa mensagem que eu tinha para passar. Vamos para o nosso momento print? Vamos? Ó, vamos lá. Deixa eu dar um print aqui, ó. Vou dar um sorrisão, hein? Ó. 1, 2 e... Ah lá, dei o print. Se não pegar o print legal aí, pode tirar o print. Eu com a boca aberta assim, dane-se. O que eu pediria para vocês? Quem tá aqui, quem ficou até o final, quem gostou, se serviu para você, se serviu para você aprender e levar para tua equipe, tira esse print, posta nos teus stories e escreve assim, põe hashtag mindset de crescimento. Tá? E me marca que eu vou repostar. Escreve aí, ó, hashtag mindset de crescimento. Se você quer ter um mindset de crescimento, dá esse print, posta nos teus stories, me marca e escreve mindset de crescimento, tá? Queria agradecer a presença de vocês, já foi 1 hora e pouquinho, ó, 10h11 da noite. Eu sei que a galera tá gostando bastante. Lembrando que, gente, volto a falar, esse conhecimento não adianta ficar só para você. Há 20 anos eu estudo psicologia humana, desde quando eu me formei em odontologia, eu estudo desenvolvimento humano, psicologia, personalidade humana, enneagrama, 5 linguagens do amor, me aprofundo muito nisso. Estou me matriculando num curso de formação de 2 anos em constelação familiar, eu sou apaixonado por esse assunto. Corre-se um grande risco de eu fazer psicologia, porque eu amo de paixão esse tipo de assunto, tá? Faz 4 anos que eu estou estudando muito a parte de comunicação e oratória e eu percebi nesses cursos de comunicação e oratória que não adianta eu ficar com obesidade mental guardando todo o conhecimento para mim. Eu tenho que transbordar e passar para as pessoas. Só que antes de passar para vocês, eu passei para minha equipe, tá? Passei e passo. Tento passar diariamente, mas pelo menos religiosamente, semanalmente eu passo para a equipe. E não adianta, se você não transbordar o que você sabe, você ainda não entendeu essa era digital aqui e você vai penar, tá? Todo o conhecimento que você tem, você vai falar, mas eu sei, as coisas não dão certo. Se não dão certo, é porque você não está transbordando, principalmente primeiro para as pessoas que estão ao seu redor e depois para mais gente igual eu estou fazendo aqui. Se você tiver coragem, se for o teu chamado, se for da tua vontade, se você se sente feliz, se sente em tesão em fazer isso, mesmo tesão que eu sinto, de vir aqui e falar para mais gente e ver as pessoas tendo resultado, tanto na vida delas, quanto na família delas, quanto nos empreendimentos delas. Tá joia? Então, gente, não fique com obesidade mental, pega esse conhecimento e passa adiante, primeiro com os seus, família, depois com os seus
colaboradores. E qualquer dúvida eu estou por aqui, me chama no privado, me chama no WhatsApp, que eu estou aqui para ajudar. Quem perdeu as outras lives está lá salva, live 1, 2, 3 e agora essa live 4 vai ficar salva também. Um forte abraço. Peraí, deixa eu ler uns comentários aqui, ó. Karina, estou desmotivado pessoalmente, essa live me ajudou bastante para começar a semana melhor. Obrigada. Que bom, Karina, fico feliz. Fico feliz porque assim, é tudo uma programação mental. Se você não assistiu, me chama aqui no direct agora que eu vou te mandar a live 2, tá? A live 2 vai te ajudar muito também a entender como você virar essa chavinha dentro de você. Beleza? Não, pode me chamar que eu tô aqui para ajudar. Gente, beijão. Até a próxima live que a gente vai falar desse livro aqui, ó, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Muda tudo dentro da equipe, é depois que todo mundo entende sobre esse livro. Vou trazer um resumão completo. Tá joia? Beijo, beijo, galera. Everton, abraço, meu querido. Muita coisa eu aprendi com você. Tenho orgulho de falar isso. Tchau, tchau. Até a próxima.